Quero agradecer novamente a doutora Eliane, que vai nos brindar com essa palestra. Se for o mesmo nível que foi o ano passado, com certeza a gente está em boas mãos. Eu não vou falar de lesão por projétil de arma de fogo, tá? Eu reduzi todo o meu tema. A área de balística é muito extensa, muito, né? Você tem estudo de arma, estudo de munição, estudo de efeito de tiro, incluindo distância, transfixação, enfim. E eu vou falar especificamente perícias em armas de fogo, tá? Por que desse tema? Eu queria que os senhores conhecessem um pouco mais do nosso trabalho em relação às armas de fogo mesmo. E a gente está trocando ideia da necessidade que os doutores vão ter daqui para frente, ou quando forem atuar, né? Então, no final, se der tempo, a gente faz uma troca de ideias aqui, tá? Só para os senhores terem uma noção básica. Nós recebemos... Eu sou perita criminal do Estado de São Paulo, tá? Do governo do Estado de São Paulo, concursada. Nós trabalhamos as ocorrências em relação à arma e munição para a cidade de São Paulo, né? Exames de microscopia comparativa, saber se aquele projétil saiu daquela arma, se aquele estojo foi deflagrado por aquela arma. Nós fazemos para praticamente quase todo o Estado. Tá? Tem mais duas regiões só hoje que também fazem esse exame no Estado. Então, assim, nossa experiência, nossa casuística, a dona Norberto dá umas subidas no nosso ego, né? Eu adoro essa parte dele, ele é fantástico. Dona Norberto, quando eu sair, a gente está treinando o pessoal bom também, fica, tá? Se vierem novos peritos, né? Porque todo mundo está aposentando daqui a pouco. Enfim, só para vocês terem uma noção, nós recebemos cerca de 900 armas vinda de ocorrências policiais por mês. Tá? Então, todas as armas da cidade de São Paulo que se envolveram, né, em alguma forma de crime, da capital vem para nós. São 900 armas por mês. Tá? Não por perito, para o setor. 600 projéteis, isso é uma média. Tá? 600 projéteis, tanto projéteis que eu falo, tanto encontrados em local de crime, quanto extraídos de cadáver. Dificilmente vem, mas é muito mais raro um projétil retirado de uma pessoa que continue viva. Acontece bastante até, né? Inclusive, a gente tem até uma dificuldade grande, às vezes você não pode retirar um projétil de uma pessoa viva, porque você pode estar lesionando alguns órgãos, enfim, algumas atividades, né, dessa pessoa. E aí a gente tem uma dificuldade em determinar calibre, porque, embora pareça, tira um raio-x, pelo raio-x você consegue determinar. Não é bem assim, você tem uma variação muito grande de munição hoje em dia, então, infelizmente, às vezes a gente nem consegue isso. Então, eu vou comentar com vocês, vou mostrar para vocês, se a gente conseguir. Coitado, Sidney hoje vai perder o resto dos cabelos aqui. Mas a gente vai conversando, vou falando para vocês o que é o nosso trabalho. Toda a legislação, a parte de lei, aí fica para os doutores, né? Eu sou mais leiga, mas o nosso dia a dia está baseado, está fundamentado em alguma legislação. Tá? Então, em relação a armamento, especificamente armas, munição, acessórios, os senhores podem estar consultando a Lei 10.826, de 2003, o Estatuto do Desarmamento, tá? 10.826, de 2003. E, quando se fala em armas de uso permitido e restrito, aí volta para o decreto 3668, 3.668, de 2000. Tá? É chamado de R105, que é o Regulamento de Fiscalização de Produtos Controlados. Então, essa arma é de calibre permitido ou é de calibre restrito? Como é que funciona isso? Né? Bom, em relação à arma de fogo, que tipo de exame nós fazemos? A nossa rotina, basicamente, recebo uma requisição da delegacia de polícia, 99% dos nossos casos são requisições de delegado de polícia.
Tá? No primeiro momento já do crime, ele está solicitando a perícia. Raramente, não raramente, com muito menos frequência, né? Nós também recebemos requisição de oficiais que presidem inquérito policial militar, né? E ainda também de magistrados, quando as partes, né, ou defensoria ou promotoria, solicitam. Eu não recebo requisição direta de promotor nem de defensor. Né? Tem que ser pedido ao juiz, o magistrado autorizando, ele encaminha para nós esse pedido, que nós entendemos, nós vemos, né, tanto promotoria quanto defensoria como partes, então não pode estar requisitando diretamente para nós. Né? O juiz acataria e manda a requisição para nós. Então, esse é o nosso dia a dia. As armas de fogo, o que eu vou analisar? Eficiência. Muitas vezes você diz, a arma veio num caso de homicídio. Eu tenho que testar essa arma, quando eu vou disparar, ela não dá tiro. Epa, espera aí. O que aconteceu? Será que a arma é ineficaz mesmo, não estava operando? Ou será que alguém mexeu nela depois do evento criminal para que ela não funcionasse? Então, eu tenho que fazer esse tipo de avaliação. Então, em relação às armas de fogo, basicamente, eficácia, recentidade de disparo. Recentidade de disparo nós fazemos em até 8 dias da data da ocorrência. Tá? Aconteceu a ocorrência, conta-se até 8 dias, faço esse exame. Como nós trabalhamos à base de análise de nitrito e por via úmida, nós fazemos até essa data que, com certeza, eu não vou ter um problema de reversão química. Tá? Basicamente, então, o que eu faço em arma é isso. Eu acabei não colocando na apresentação, mas nós seguimos, normalmente, o que é requisitado são o que são exames de praxe para exames em armas de fogo, dentro da análise de armas de fogo. Então, primeiro, nós respondemos a 6 quesitos básicos. Tá? Qualquer um outro quesito, fora o que eu vou comentar com os senhores, aí o delegado ele acaba perguntando, mas os de praxe, né, eles, às vezes, até colocam quesitos de praxe, responda a quesitos de praxe. Então, primeiro, qual a natureza da arma submetida a exame? Então, se é um revólver, qual é o acabamento, quantos tiros, qual a capacidade de um carregador, qual o calibre da arma. Tá? Essa arma estava carregada, ou seja, veio com munição na câmara, na culatra da arma, já pronta para ser deflagrada, com um pequeno detalhe. Quando a arma chega para nós, ela tem que estar descarregada por questão de segurança. Tá? A delegacia entrega num protocolo, num certo setor que recebe essa arma, e esse setor encaminha para nós. Então, já quando chega no protocolo, a arma tem que estar descarregada, a não ser que, por algum motivo, esteja travada, e aí é nosso trabalho retirar essa munição que está travada. Tá? Que espécie de munição acompanhava a arma? Aí, sim, quantos cartuchos vieram estojos deflagrados, né? Essa arma foi disparada recentemente ou não? E, como eu falei, nós fazemos esse exame até 8 dias da data da ocorrência. Tá? Só também, para vocês terem ideia, uma noção, além daquelas 900 armas por mês, 600 projéteis, hoje a gente tem uma quantidade grande de estojos encaminhados para exame, porque antigamente atirava-se muito mais com revólver. Então, o revólver ele tem um tambor, você coloca o cartucho. Deu o tiro, o tambor continua no revólver. Então, a pessoa vai embora, quem atirou leva aquela prova embora. Hoje, a maior parte das armas, não a maior parte, mas já em 70%, maior parte, o trabalho é feito com pistola, não mais com revólver. Então, você dá um tiro, o que acontece? O projétil, que é o elemento vulnerante, vai atingir o alvo. O estojo, que é quem comporta todo o material do tiro, ele é ejetado e fica no local. A não ser, né, doutor Norberto, que agora o pessoal coloca uma redinha assim do lado da arma para já recolher a prova e ir embora, né?
Nossa, uma banha... Não fala isso não, pelo amor de Deus. Aí é por conta do senhor, dos seus clientes, não? E esse estojo fica no local. Então, hoje, a gente, como a maior parte das armas utilizadas são pistolas, né, tem entrado bastante estojo para nós. Estojo, eu não tenho essa estatística precisa para fornecer para os senhores, mas deve ser alguma coisa em torno de 300, 400, 500. Em algumas épocas, chega a ser 10 mil. Tá? Mas, assim, normalmente, no dia a dia, aí uns 500 estojos por mês. Tá? Outra coisa, o cidadão também não morre mais só com um tiro. Né? O infeliz... desculpa, não é falta de respeito, tá? Eu coloco como objeto de exame, não desrespeitando aí as pessoas. O infeliz hoje não morre mais só com um tiro, tá? Tem que ser 6, 7, né? 3. Tem que dar trabalho, não dá para morrer só com um tiro. Esse caso aqui é um típico, né? Faz anos já que aconteceu essa ocorrência. Em especial, esse aqui, ele levou 15 tiros de pistola 380. Tá? Mas o nosso dia a dia, tirando esse aqui também, é esse aqui. Tá? Só para vocês terem ideia. Isso aqui foi feito o exame necroscópico do cadáver. Tá? Foi feito o laudo necroscópico, ou seja, em cima do cadáver. E aí a peça vem para nós para determinação de calibre. Tá? O médico legista diz aonde, a região, mas ele não infere sobre calibre no laudo dele. Tá? A peça física é trabalho do perito criminal, não do médico legista. Né? E aí eles mandam para nós. E aí, o que nós temos, né, treinado o pessoal novo e pedido muito para o pessoal mais antigo, é sempre determinar de qual região foi extraído aquele projétil. Então, esse caso é caso típico, é claro que eu acabei omitindo aí... de qual IML, em qual central de IML foi feito, enfim, qual DP, o número do BO. Mas só para vocês terem ideia, 2 projéteis extraídos do tórax, um projétil da axilar direita. Isso é importante porque, Eliane, qual que é a diferença? Primeiro, o médico legista ele sabe qual região foi a letal. Ele não pode dar sequência, ele não consegue, a não ser, eventualmente, falando sem crânio, que é uma região mais dura. Ele não consegue determinar a sequência de tiros. Tá? A gente consegue no vidro. No ser humano, no crânio, e, eventualmente, não dá para determinar, mas ele sabe dizer qual foi a região letal. Tá? Se eu faço um exame de confronto balístico e aquele projétil saiu daquela determinada área, se eu tiver mais de uma arma, então, e qual pessoa estava com aquela arma? Aí vou trabalhando com a autoria e com a autoria do crime. Tá? Então, isso aqui é importante. Num primeiro momento, falar assim, mas para que eu vou falar de onde foi extraído? Não, isso implica na autoria e coautoria, eventualmente. Tá? Então, nesse caso aí, olha, 5 projéteis. Isso é o comum. Tá? De 3 a 6 projéteis por cadáver é o comum para nós. Bom, falando em armamento, nós vamos estar falando em parte de balística interna. Tá? Como eu falei para os senhores, hoje eu vou falar especificamente de arma de fogo. Tá? Como é que funciona, então, uma arma de fogo? Deixa eu só pegar um laser. Olha, já me pediram algumas vezes, mas... vai que numa brincadeira dessa, né? Não, a minha arma aqui, ó. E a única arma que eu tenho é a pendrive, que é uma pistolinha aqui. Mas, como perita criminal, sou policial, né? Teoricamente, 24 horas estou à disposição da... Não vou fazer besteira aqui, não. Porque vai numa brincadeira, besteira acontece, né? E é assim que acontece mesmo. Bom, vamos lá. Como é que funciona uma arma? Basicamente, como é que funciona a arma? Você tem a arma. Tá? Aqui, no caso do revólver, né, são colocados cartuchos. Isso serve tanto para pistola, quanto para revólver, para uma arma longa, fuzil, submetralhadora. Voltando ainda ao que eu estava falando. Nós recebemos armamento, não armas fixas.
tá? Armamento, até armamento semiportátil, ou seja, desde um pequeno revólver, por exemplo, calibre 22, que é um calibre mais simples que tem, né? Menor, até armas de calibre .50, metralhadora de calibre 50, aquelas metralhadoras aéreas que são colocadas em helicóptero para estourar presídio, enfim. No Rio de Janeiro é mais comum, né, nas brigas entre facções, por causa da distância, mas aqui em São Paulo, infelizmente, é para isso mesmo. Normalmente para estar estourando presídio, tráfico, nem tanto, mas até para nessas apreensões contra carros blindados aí de seguradoras, né? Então, até 50, não é o comum, ainda bem. Mas a quantidade agora de fuzis de calibre 50, não esses aéreos, também está aumentando nos crimes contra roubo-banco, né? Infelizmente. Não é uma coisa absurda, mas nós recebemos todo esse tipo de material para análise. Tá? Então, vamos lá. Como é que funcionaria a arma? Na hora que eu puxo aqui o gatilho, minha arma resolveu parar de funcionar, tudo bem. Na hora que eu puxo o gatilho aqui, é aqui, ó. Eu puxo o gatilho, o que vai acontecer? Eu aciono essa peça, que é um cão. Em algumas armas, ele não é uma figura, não é uma peça aparente, mas, basicamente, é isso. Ah, obrigada. Primeiro, tá. Aqui. Tá, então, eu vou puxar o gatilho, o cão vai ser acionado, tem uma mola de ar, mas esse cão vem para trás. A hora que eu volto com esse cão, ele bate aqui na base dos cartuchos. Essa base do cartucho, ela tem uma espoleta que recebe uma mistura iniciadora para queima. Tá? E aí vai queimar a pólvora, vai ter, dentro do cartucho vai ter um aumento de pressão, vai ter geração de gases, aumento da temperatura, aumento da pressão. Isso vai fazer o quê? Esses gases vão ter que sair por algum lugar do cartucho. Então, a parte mais aberta, que é onde está apoiado o projétil. Tá? Então, é assim que funciona o tiro. Aqui, ó. Aquele cão bate num pino percutor, esse pino bate aqui na base do cartucho, tem uma espoleta com mistura iniciadora, dá uma faísca, essa faísca pega a pólvora, começa a queimar a pólvora, chega uma hora que a quantidade de gases, né, é alta, a temperatura é elevada, a pressão aumenta, eles têm que escapar por algum lugar, vai sair o projétil, aí você tem um tiro. Isso é um princípio básico do disparo. Tá? Ali para um revólver, aqui no caso do cartucho de caça, é a mesma coisa. O mesmo princípio de funcionamento. Todas as armas, basicamente, têm esse princípio. Tá? Pula, não está funcionando, ok. Bom, vamos lá. O que eu vou estudar em armas de fogo? Características gerais, em particular das armas portáteis e sua munição. Como eu estava falando para os senhores, capacidade, tipo de arma, é um revólver, é uma pistola? É um revólver? Quantas câmeras tem? Consigo dar quantos tiros antes de ter que trocar a munição? O carregador comporta quantos? Qual que é a marca dessa arma? Ela está com o número de série suprimido? Qual que é a condição dela? Tá? Verificação do sistema e funcionamento. Como eu falei para os senhores, às vezes é um caso de homicídio em que a arma não está atirando. E aí? Por que não está atirando? Já aconteceu algumas vezes de eu receber a peça e reparar o seguinte, aquele pino que eu mostrei para os senhores numa imagem anterior, ele que vai dar um embate e vai acontecer o disparo. Tá? Houve um crime de homicídio. Chega para nós, faço a recentidade de tiro daquela arma, dá positivo. Ou seja, foi disparada recentemente. E a hora que eu vou testar a arma, e todas as armas que vêm de ocorrência criminal têm que ser testadas, tá? Todas. Nós testamos todas as armas. Eventualmente, não com a munição completa. O que a gente faz? Tira o projétil, tira a carga de pólvora e testa só com o estojo espoletado. Vendo que a arma é uma arma que dá para trabalhar com segurança, eu vou lá e coloco um cartucho. Tá? Isso por motivos de segurança. Eu faço isso. Mas o estojo espoletado, ele me dá a condição de funcionamento normal também. Tá?
Bom, aí, reparando, vou procurar, mas como? A recentidade é positiva, é um caso de homicídio, a arma foi apreendida em flagrante. Como que a arma não dispara? Já aconteceu comigo algumas vezes, de olhar aquele pino-percutor e ver nitidamente a ponta dele polida. Sabe quando tem um brilho extra? Ou seja, lixaram a ponta para acabar desvirtuando essa situação, como se não fosse aquela arma. Tá? Nós recebemos, às vezes, uma ocorrência, natureza da ocorrência, homicídio, e vem uma arma de brinquedo. Só que, assim, eu não recebo um histórico junto. Muitas vezes, uma arma de brinquedo, é o que foi apreendido, talvez tenha uma outra arma. Mas lá não está dizendo que é homicídio por projétil de arma de fogo. É homicídio. O que pode ter acontecido? Ela pode ter funcionado como instrumento contundente. Qual que é o peso de uma arma de brinquedo? 100 gramas? Uma arma normal. E aquelas armas que são recheadas com areia, cimento, tem de tudo um pouquinho, que já deixa de ser uma arma de brinquedo, é um simulacro. Tá? Então, tudo isso a gente acaba avaliando em relação também à natureza da ocorrência. Tá? Identificação genérica específica individual. Então, cada arma tem sua característica de marca, número de série. O número de série da arma, ele é como é o nosso RG. Tá? Já aconteceu, com o mesmo fabricante, de armas de calibres diferentes terem o mesmo número de série. Isso é um erro na hora não da numeração, da gravação da numeração. Pode acontecer? Pode, não é impossível. Não deveria. Mas quem vai confirmar essa numeração dupla, então, é o próprio fabricante. Tá? Recentidade de uso. Como eu falei para os senhores, nós fazemos esse exame ainda por via úmida, não tem um aparelho específico, estão tentando desenvolver uma metodologia, mas, por massa CGMS, através da massa do material, você chegaria na quantidade exata, dias, enfim, mas isso hoje ainda não existe, é inviável. Tá? Nós trabalhamos ainda por via úmida mesmo, e até 8 dias. E aí a regeneração de elementos identificadores. 50% das armas de ocorrência criminal que vem para nós vem com o número de série da arma, de alguma forma, suprimido. Tá, o adulterado, rebatido, enfim, 50%. E aí, quando solicitado pela autoridade, nós procedemos a esse levantamento de numeração. Em relação ainda à verificação de sistema e funcionamento, eu sempre cito um caso, e eu acho interessante a colocação para os senhores que estão começando, né, na área, para fazer essa relação, que é o caso daquele menino, o Matheus, estudante de medicina, que matou algumas pessoas e feriu outras no shopping Morumbi há uns anos atrás. Como essa história é sempre recolocada em pauta, né? Até porque o julgamento aí foi faz pouco tempo, e ainda levantaram de novo a história dele estar usando cocaína na época do crime, enfim. É uma história, em relação é uma história que está sempre em voga, então acho que todo mundo aqui vai lembrar. O que aconteceu com a arma que veio para nós? A arma dele. Tá? A arma dele era uma pistola de assalto de calibre 9 milímetros. O que é uma pistola de assalto? Todo mundo falava em uma submetralhadora, tá? Que ele estaria com uma submetralhadora. A pistola de assalto, ela parece muito com uma submetralhadora. Aquelas filmadoras antigas, pequenas, assim, é uma caixa, tá? Pequena. A arma, na verdade, é desse tamanho, é um retângulo. Diferente de submetralhadora, a pistola de assalto não tem opção de dar tiro em rajada. Ela só dá tiro intermitente, ou seja, 1 a 1. Qual que é a diferença de uma arma em tiro intermitente?
cada vez que você vai dar o tiro, você puxa o gatilho. Você tem que acionar o gatilho. Se você puxar, não vai dar outro tiro. Continuar com o dedo, não vai dar outro tiro. Você tem que soltar, puxar de novo. Isso é tiro 1 a 1, que é o que a pistola de assalto faz. Uma arma enrajada, se você tem um carregador e ali tem 30 cartuchos, tá? A arma que dá tiro enrajada, depende de quantos cartuchos tiver no carregador. Mas um exemplo, que era o caso da arma que ele usava. Era um carregador para 30 cartuchos. Se você puxar o gatilho, tá? Ela vai sair toda a munição que tiver no carregador enquanto você não soltar o gatilho. Isso é rajada. Então, se tiver 5 cartuchos no carregador, vão sair 5 tiros. 30 cartuchos, vão sair 30 cartuchos. Tá? A condição dele ser, primeiro, ele pode portar arma de fogo ou não é de interesse do perito criminal. Isso daí tem que ser investigado pelo delegado de polícia. Perito não faz investigação. Perito faz análise técnica dos elementos materiais provenientes de um local de crime. Tá? Eu faço análise técnica de vestígios materiais provenientes do local de crime. Eu não faço investigação do caso. Quem faz isso é o delegado de polícia e a equipe dele. É o oficial presidente do inquérito policial militar e a equipe dele. Tá? Bom, então, assim, ele tinha porte de arma ou não, enfim. A arma que ele utilizava era de uso restrito. Ele podia usar, não é qualquer, tem algumas pessoas que são atiradores, enfim, colecionadores, podem. Né? Minha função qual é? Essa arma está dando tiro. Primeiro, essa arma funciona? Qual o calibre dessa arma? 9 milímetros. Né? Ela é pistola de assalto. Só que, nesse caso específico, essa arma veio transformada para dar tiro em rajada. Tá? A análise que nós fizemos na época, eu acompanhei, era uma arma, embora a pistola de assalto, foi transformada para dar tiro em rajada, que não é tão difícil em pistolas 9mm, 7,65, que a gente pega por aí. A minha obrigação como perita é dizer que tinha essa transformação. Tá. Agora a gente vai sair, vamos entrar em suposições. Tá? Não é o que aconteceu, mas é como vocês, futuramente, como os doutores, verão uma situação dessa. Tá? Então, primeiro, o que o advogado de defesa poderia ter alegado? Olha, meu cliente realmente foi naquele lugar, ele queria matar uma pessoa. Tá? Só que ele não sabia que a arma estava modificada para dar tiro em rajada. Então, em vez de matar um, ele acabou, se eu não me engano, foram 3 mortos e 2 feridos. Então, como que ele responderia? Um homicídio doloso, 2 culposos, 2 tentativas culposas. Enfim, olha a diferença no que isso acarreta. Né? Gente, eu estou num campo subjetivo, tá? Que é a suposição. O que eu falei antes em relação ao armamento é o que realmente veio para nós. Uma arma dando tiro em rajada, calibre 9mm, com carregador para 30 cartuchos. Tá? Bom, o advogado de defesa alega isso. A pena dele, que iria lá para cima, cai bastante. Em contrapartida, o que o promotor fala? Ok, só que no local, e agora a situação também é real, no local foram deflagrados entre 53 e 57, eu não lembro mais, estojos, todos analisados e vistos que foram disparados por aquela arma. Tá? Essa situação da quantidade de estojos daquela arma era real. Então, espera aí, se no carregador cabia 30, a alegação do defensor cai por água abaixo. Porque ele teve que recarregar, pelo menos, se o carregador é 30, tem 50 e poucos, pelo menos uma vez ele teve que recarregar. Tá? E a variação aí da culpa vai ser grande. Né? É um caso que eu gosto de repetir, porque eu acho interessante os senhores verem, naquele simples trecho que eu só coloco
capacidade de carregador, calibre da arma, olha as variações que podem ser analisadas tecnicamente, em um laudo que é comum. Basicamente, é isso que eu analiso em relação à arma de fogo. Tá? O estudo da balística é muito grande, mas hoje a gente vai restringir na parte de arma de fogo mesmo. Tá? Então, é isso que eu vou analisar. São esses itens que são observados. Agora, eu vou só para os senhores conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, depois a gente pode estar discutindo, se tiver tempo, para perguntas, só para vocês terem uma ideia do que a gente encontra de diferente. Tá? Lembrando que os 6 quesitos de praxe são os que eu comentei. Tá? Eventualmente, o delegado acaba fazendo algum quesito, ou o magistrado manda quesitos complementares, às vezes a gente chega a responder mais de 100 quesitos em complemento a um laudo inicial. Isso acontece. Tá? O advogado quer que se responda a X perguntas além do que veio no laudo inicial. Vamos lá. Tá? Mas, basicamente, num primeiro momento, se não tiver, os quesitos de praxe são esses. Aí um pouco do nosso... Eu tenho um túnel de tiro, tá? Quando a gente fala que dispara todas as armas, a gente tem um túnel de 30 metros, realmente dispara mesmo. E essa, por sinal, sou eu. Adoro. Tinha medo, mas hoje eu disparo. Identificação de número de série. Tá? Como eu falei para os senhores, 50% das armas apreendidas vem com o número de série suprimido. Detalhe, infelizmente, hoje, 60% do meu trabalho, na verdade, não do trabalho do setor, mas quando dos exames de confrontação balística, são com armas da Polícia Militar, inclusive. Tá? Quando eu falo em quantidade de armas que chega por mês, lembrando que mesmo policiais em ocorrência têm as armas retidas e encaminhadas para a perícia. Tá? No caso de confronto balístico, é bastante absurdo assim. A quantidade, a gente fala que 60% do nosso trabalho hoje é em função da polícia. Por quê? Porque, numa ocorrência, se você tem 5 componentes numa guarnição, você não vai pegar e falar, eu que atirei, então você me entrega a sua arma, eu vou fazer análise só com essa arma. Não. A arma dos 5 componentes daquela guarnição vem para nós, com as peças encontradas no local, enfim, extraídas do cadáver. Tá? Então, por isso, desse volume tão grande em relação a armas de corporação da Polícia Militar. Tá? Fora isso, a arma realmente do crime, 50% delas, de alguma forma, adulterada. Aqui, ó, pinada, raspada de forma mais agressiva. Quando solicitado, eu faço um trabalho de levantamento de numeração. Por que quando solicitado? Existe um tratamento físico-químico feito. Tá? O físico é por lixamento progressivo e o tratamento químico é feito à base de ácido. Aqui eu não vou contar nenhuma novidade, que é como feito num chassi do veículo, todo mundo sabe que é ácido clorídrico. Eu não posso jogar ácido clorídrico numa arma de fogo, porque a região é muito pequena e, com certeza, eu detonaria a arma. Então, mas o produto jogado ali é a base de ácido clorídrico. O ácido no aço, ele vai ter uma ação corrosiva. Tá? Embora nós trabalhemos para que essa ação corrosiva não se prolongue, ela não vá para frente, a gente tenta estancar na limpeza depois de feito o trabalho, eventualmente pode corroer a arma. Em corroendo a arma, eu posso estar prejudicando no futuro uma prova. Tá? Então, assim, só quando requisitado pela autoridade policial que a gente faz esse tratamento. Se os senhores conseguem enxergar aqui, ó, num primeiro momento, não consegui enxergar nada da numeração. Num segundo momento, E218861. Nesse caso, conseguiu levantar toda a numeração. Infelizmente, a gente tem logrado êxito em um percentual baixo, mas a gente consegue. Tá? Ó, outro exemplo aqui, sem precisar trabalhar a parte química, só no tratamento físico, levantou-se aqui, ó, K, aí tem um número que não, uma letra que não dá, J, e aí 123 no final. Tá? Então, é um tratamento que a gente procede.
Outros elementos adulterados. Por exemplo, aqui é uma gravação, eu falo isso como qualquer documento oficial, eu não sei o tamanho, a largura exata do Banco do Brasil, das impressões num cheque, por exemplo, Banco do Brasil, Banco do Bradesco, cada um tem sua característica. O que eu sei que todo documento oficial tem que seguir um padrão de alinhamento, de profundidade, de distância. Tá? Quando a gente fala em alinhamento, por exemplo, se eu pegar uma moto Yamaha, o chassi dela ele não é reto, ele faz uma parábola, baixinha, mas faz. Mas é um padrão segue um alinhamento, não precisa ser reto, ele segue um padrão. Tá? Nesse caso aqui, olha a gravação desse número. E eu adoro, né? Tudo que eu pego eu já estou fotografando. É antigo, tudo, mas deu errado, já estou lá com a máquina em cima. Olha, diferença. Com certeza as duas armas foram feitas no mesmo dia. 7 números de diferença, só no último caractere. Letras, tudo igual. Tá? Olha esse aqui. 2 letras para baixo, 3 números para cima. 2 para baixo, 1 para cima. Isso não é uma cunhagem original de fabricante. Pode ter acontecido algum problema na gravação, enfim. Qual é minha obrigação? Na hora que eu recebo uma peça dessa, observação, consta o número tal, entretanto, não segue os padrões originais de cunhagem do fabricante. Não segue os padrões originais de ordem de caracteres alfanuméricos. Vou mostrar para os senhores o que eu estou falando aqui. Ó. Esse aqui, por exemplo, a diferença. Eu não sei como tem que ser a letra da pistola Walther fabricada lá na Alemanha, mas eu sei que, no mínimo, tinha que ter uma cunhagem mais uniforme. Tá? Aqui, ó, nitidamente rebatido. Aqui. Tá? Esse caso aqui, alguém pode falar para mim, mas mas não está muito. Só que, para mim, como perita, eu sei que armas da Taurus, que é o exemplo aqui, as armas antigas que tinham só caracteres numéricos, tem que ter, no máximo, 7 caracteres. Aqui tem 9. Tá? Essa outra arma aqui, o Norberto vai me ajudar. Cadê ele? Nem está aí. Torci, mas me ajuda, me explica, com a sua experiência não médica, mas aí para quem gosta de armamento. Né? Olha que caso interessante. Eu sei que as pistolas da Taurus, algumas têm uma letra, outras têm 2, enfim. A maioria tem 3 letras e 5, são 3 caracteres letras, e 5 caracteres numéricos. Tá? Essa aqui é uma pistola K, e assim, K é para armas de calibre 380 da Taurus. Tá? Então, se eu pego aqui, o ferrolho está gravado Taurus PT 58 380. Só que, quando a gente recebeu essa arma, o chassi dela, a parte de baixo, é 765. É um outro calibre. Os 2 calibres são permitidos, tá? Mas 765 tem menos energia que o 380. Né? Olha quantas letras tem. K, F, I. Tenho 4 letras. Já foge do padrão de cunhagem. E aí os 5 números. A letra F corresponde a pistolas de calibre 765. Então, o que aconteceu? Originalmente, essa arma era 765, tá? Trocaram o ferrolho para 380, incluíram a letra K, para quem olhasse, não visse isso. Né? Devem ter trocado, alguém deve ter cometido um crime, para trocar o cano, trocaram toda a parte de cima da arma, todo o ferrolho. Enfim, por que eu não sei, mas essa informação eu tenho que passar. Não segue os padrões de cunhagem
e caracteres alfanuméricos da arma. Algumas armas vêm para nós dessa forma, também é importante eu colocar a condição do cano, né? Eventualmente, essas armas vão servir para exame de confronto balístico. E aí, por algum motivo, as armas tiveram seu raiamento adulterado. Alterado ou adulterado. O exemplo daquele moço Gil Rugai, que matou o pai e a madrasta, a arma ficou 1 ano guardada numa tubulação de água. Tá? Chegou, não é esse cano aqui, porque era uma pistola, mas chegou uma arma nesse estado, ficamos 1 mês limpando, trabalhando, lubrificando, conseguimos fazer o trabalho. Tá? Mas eu tenho que dizer que condição que veio. Eventualmente, pelo tempo, pela oxidação, pelo armazenamento, a arma ela vai alterar, não vai me dar padrões mais para estar analisando com o projétil que foi recolhido na época. Isso falando em condições intempéries. Agora, também nós pegamos, muitas vezes, e isso eu tenho que colocar no meu laudo, que eu noto um processo de agressão mecânica, uma abrasão mecânica forçada. O que a pessoa faz? Pega o cano da arma, pega lá um material, uma chave de fenda, para dissimular o cano, para não dar um resultado de exame balístico. Eventualmente, eu consigo o resultado positivo, sim. Tá? Vai depender de quanto que se alterou, mas pode não dar em função disso. Então, eu tenho obrigação. Aquele projétil não partiu daquela arma, mas o cano da arma foi alterado. Tá? Aí, nós recebemos, aí só para conhecimento, produção clandestina de armas de fogo, para quem já teve aí o ano passado, a gente recebe de tudo um pouco, tá? Eu estou falando em arma de fogo, não é simulacro. Aqui a gente puxava um elástico, coloca um cartucho de espingarda de calibre 12, cartucho de caça, aquele próprio para espingarda, puxa o elástico, pum! Aqui um 38, tá? Isso aqui é a munição que veio. O que eu falei que é um cartucho espoletado? Quando eu pego uma arma dessa, brincadeira que eu vou pegar um cartucho e colocar aí, né? Vai saber, eu vou perder a mão, pé, cabeça, quem estiver perto. Então, o que a gente faz? Retira o projétil, tira a pólvora que fica aqui dentro, deixa só o cartucho com a espoletinha. Na espoleta tem aquela mistura iniciadora. Então, quando eu fizer o teste, ela vai explodir igual a espoletinha. E aí a gente coloca um cartucho. Aí, vendo que a arma está ok, que dá para testar, eu coloco um cartucho íntegro normal. Tá? Tudo isso funcionando. Aqui cabe cartucho de calibre 38 também. Falando ainda em produção clandestina, mas agora já a nível industrial. Por que eu falo industrial? Já chegaram a pegar aí armeiro fazendo 600, 900 armas por mês. Um caso típico que parece um revolvão aí, o revólver é desse tamanho, tá? 6 cartuchos de calibre 12. Tem entrado com frequência esse exame para nós. Essas armas para serem examinadas. Tá? Esse caso aqui foi de um armeiro que fazia 600 e poucas armas por mês na Zona Oeste. Né? E esse tipo de armamento, às vezes, é muito fácil fazer. Você procura na internet, submetralhador, aquela espingarda estranha que eu mostrei, a última, você acha como faz. Uma caixa, mola, você está fazendo esse material. Tá? Essas armas, tipo submetralhadora, têm entrado já há alguns anos com frequência para nós. O que chama atenção é que é sempre o mesmo número, 13333. É claro, porque se eles vão fazer uma arma, se eles forem impulsionar um número, cada arma uma diferente da outra, esse custo sai caro. Tá? Aí vem na requisição de exame, interessante, né? Objeto de exame, submetralhadora, marca Beretta, porque todas são da Beretta, que é uma marca italiana, calibre tal. O que a gente recebia antes para agora, a diferença é que eram armas de calibre 9 milímetros. Como realmente o Estatuto do Desarmamento pegou pesado com munição, e munição 9 milímetros é difícil de você conseguir, eles estão fazendo essa arma em calibre 380, tá? Que aí é calibre permitido. Antes não tinha raiamento, e agora as armas vêm com raiamento.
Agora mudaram um pouco. Tem número 1444, começaram a variar, assim, mas é muito pouco. É sempre o mesmo número. E só para os senhores verem, né? Eu gosto dessa foto, eu sempre guardo ela. O cara, pelo menos, tem que aprender inglês. Se for ser armeiro aí, né, tem que aprender inglês. Porque olha aqui a arma que eu peguei. Made in Itália. Fala sério, né? Aprende inglês, coloca um Ita ali, pelo menos, né? Tá, gente? Mas, assim, essa apreensão aqui é constante. Em várias delegacias de polícia dão entrada. Ou seja, em São Paulo inteiro. Se é um armeiro, ensinou vários, são vários armeiros, a gente não sabe. Essas armas são uma constante. Tudo dando tiro em rajada, funcionam muito bem. Recebemos armas de fogo dissimuladas. Um exemplo aqui, chave de boca eu conhecia com aquele punhal, né? Caminhoneiro usa bastante, com um punhalzinho na ponta, de repente se defende. Uma vez entrou uma chave dessa com estojo acoplado. Ó, o artefato, você puxa essa peça para trás, você arma. Armou, aperta esse botão, dispara. É comum aquela caneta 22, mas 380, que é uma munição mais forte, uma energia maior, primeira vez que a gente vê. Isso aqui é núcleo de balística, tá? Não estou falando de internet, não. A peça desmontada. Eu vi lá o colega receber, fez o teste, falou, agora eu quero. Gente, nem pulava, perfeita, assim, uma arma perfeita. Tá? Isso aqui é mais da internet, mas olha quantas armas de fogo dissimuladas já foram apreendidas. Tá? Tem várias. Todas funcionando desse jeito, tá? Você puxa uma mola, você arma, aí tem algum botão disparador. Essa aqui é mais comum das pessoas encontrarem, a canetinha 22. Você traz ela, puxa aqui para trás, soltou aqui essa molinha, solta aqui o botão, você joga para cá, volta a mola e dá um tiro. Tá? Entra bastante para nós também simulacros de arma de fogo. Tá? O que é um simulacro? Seria uma arma, ele faz, na verdade, a aparência da arma. Ele não funciona, ele tem a aparência. Tá? Inclusive, arma de pressão. Só que lembrando que arma de pressão, eu não posso falar que é simulacro. Ela tem uma caracterização dentro da legislação como arma de acionamento por pressão. Tá? Aquelas que têm chumbinho, carabina, até pistolinha de pressão, que pratica estande de tiro. A energia que elas têm é suficiente para machucar alguém bastante, dependendo da região do corpo, até ser letal. Doutor Simas me corrija aí. Né? Mas elas têm força para ser letal, dependendo da região atingida. Tá? Então, Eliane, mas por que você recebe a arma de brinquedo no núcleo de balística? Por que eu receberia? Um dos crimes, o que pode ser? Roubo. O poder de intimidação, não aquele caso que eu falei da arma até provocar um homicídio em ser contundente, mas o poder de intimidação para um roubo, ele é grande. Eu também tenho que falar se essa peça tem ou não poder de intimidação. Então, quando você fala, por exemplo, essa aqui é uma pistola de pressão, tá? É uma Bima. Tem força bastante, vai um chumbinho nela, ou, eventualmente, são armas que vai uma flechinha, tá? De calibre 4,5 milímetros, enfim. Essa é uma arma de pressão. Esses aqui já são simulacros. Tá? São armas de brinquedo, mas utilizadas na condição de... Por quê? Porque o aspecto é o mesmo de uma arma. Gente, e tem de tudo. Olha, isso aqui é uma pistola de tinta, de pintura. Tá? Qualquer coisa que você... Na verdade, se alguém vem te roubar, né, por trás, coloca uma peça em você. Dependendo da tua condição psicológica, da vítima ou das vítimas no momento da ocorrência, leva, filho, leva. Aliás, leva mesmo, porque eu não vou nem reagir. Porque se reagir, hoje em dia está feia a coisa. Olha, obrigada, eu adoro esse café daqui. Gente, é tudo de bom.
Olha, aqui colocou-se uma peça metálica, aqui parte de um clipe, aquele clipe mesmo de papel. Aqui também é outro material metálico, envolve tudo com plástico, com fita adesiva preta. Olha o que entra para nós. Estou falando de peças recebidas pelo Núcleo de Balística de São Paulo. Não estou falando coisas de internet. Aí. Eu recebi, eu não sei se eu coloquei essa foto. Ó, isso aqui, parabéns para o Marginal. Não, tem que dar parabéns. Já pensou quantas horas ele pegou e gastou pensando, aliás, não pensando, primeiro para pensar, depois para fazer, é um monte de arame, é tudo arame metálico, para ele entrelaçar isso, com todo respeito, mas devia estar na cadeia, né? Para ter tempo para fazer isso, estou na cadeia. Desculpa, doutor Norberto, aí com seus clientes, hein? Não brigue comigo, mas o rapaz é bom, teve tempo para fazer isso. Tá? Então, assim, é um monte de arame. Passou uma fitinha adesiva, acabou. Eu já recebi parte de teclado mesmo, de computador, 2 peças em L envoltas. Crime, a maior parte da natureza da ocorrência é roubo mesmo. Tá? E aí, até essas armas elétricas de brinquedo chegam para nós de ocorrência desse tipo. Poder de intimidação. Tá? Ó. Esse aqui, armas de paintball, também vêm para nós, mas elas são utilizadas com poder para serem utilizadas como poder de intimidação. Tá? Isso aqui passaria tranquilo como uma submetralhadora, um fuzil, enfim. Tá? E para a gente fechar, desculpa, estou mais do que no horário, né? Mas tem a questão do disparo acidental. Tá? 99% também das alegações que a gente tem, eu acho importante falar isso, quando dão ocorrência de um crime, é o disparo acidental. Só que um detalhe para um operador de direito: disparo acidental em arma de fogo só ocorre única e exclusivamente sem acionamento mecânico da tecla do gatilho. O que isso quer dizer? Qualquer arma de fogo hoje, ela é feita com sistema de segurança. Nesse ponto eu devia ter trazido a minha, mas não ia disparar. Né? Mas só com o estojo espoletado, tá? Um dia eu faço, quem sabe. Eu tenho receio de acontecer algum problema sério, aí o problema é nosso, né, doutor? A arma caiu. Não pode disparar. Disparou, ela tem algum problema. Tá? Caiu. Disparou. Isso é disparo acidental. Isso é disparo acidental. Caiu do armário, caiu de cima do armário sozinha, disparou. Conta história para bem dormir. Gente, tem todo tipo de ocorrência. Eu já vi pessoa cometer... Já vi, não. A gente sabe de casos, né, no júri, no juiz, a pessoa cometeu um suicídio com uma arma, com o cano dela a 1 metro de distância dela. Pode acontecer de tudo. Na área criminal, aliás, é uma das áreas mais lindas, né, que a gente tem, embora com todas as suas dificuldades, não é aceita, você vê de tudo. No crime, existe de tudo. Lembrando que suicídio tem que ser investigado se realmente foi suicídio, por isso que vem para nós. O suicídio não é um crime, mas tem que ser investigado se realmente foi. Tá? Então, vem essas peças para nós. Gente, o que acontece? Uma coisa é a arma não disparar. A outra coisa é tiro involuntário. Tá? Involuntário. As pessoas trocam. Pode ter ocorrido um tiro involuntário por disparo acidental. Outra coisa, tiro involuntário por acidente ou incidente de tiro. Eliane, pera, deu um nó agora. Acidente e incidente de tiro são diferentes de tiro acidental. Tiro acidental só ocorre sem acionamento mecânico da tecla do gatilho. Sou policial, saio na viatura. A minha tendência qual é? Para não deixar a arma solta,
E nem no coldre, se eu precisar sacar rápido, eu coloco embaixo da minha perna. Isso é uma coisa. O policial que está na rua, essa parte eu não faço, ainda bem, ainda mais quando está mais gordinha, que ia ser mais difícil. Se o policial ficar com a arma na mão, chacoalhando ela, tiver que pular um muro, olha no que incorre, olha o problema que pode acontecer com alguém por perto. Então, onde ele coloca a arma? Aqui atrás ou na cintura. O que pode acontecer? Enganchou na fivela, o disparo acontece e aí vai para o pezinho dele. Doutor Simas, eu não conheço nenhum caso efetivamente de alguém que tenha sofrido esse tipo de lesão nas partes baixas. O senhor já ouviu alguma vez falar? Não? Mas no pé, sim. A gente tem vários casos aí que já aconteceram. Tá? Aí você vai falar, Eliane, espera aí, até como policial... Gente, a gente tem o maior cuidado com a arma, principalmente quem é colecionador e atirador. Você nunca deixa, por mais que você tenha certeza que a arma está descarregada, você não aponta uma arma para onde tem uma janela, para onde tem uma porta, para onde possa passar uma pessoa. Por mais certeza que você tenha que essa arma esteja descarregada. Eu mesmo já tive fiz 20 anos, em novembro eu faço 20 anos no núcleo de balística. Nossa, fiquei acabada, porque tem pessoas aqui com essa idade toda. Eu criei um filho já, tenho uma vida naquele setor. Né? E com todo o cuidado que eu tenho, eu fiz uma besteira. Fui para o túnel de tiro, dei tiro com pistola, tinha certeza que estava descarregada. Só que o meu subconsciente, graças a Deus, e também não tinha ninguém na sala. A janela da minha sala ela é mais alta. Tá? Então, assim, se eu tenho que olhar alguma coisa, sempre para cima, tá? Para longe. E dali dá para um pátio, que é bem comprido o corredor. Não dei um tiro no vidro? Já fiz, já aconteceu. Tá? A gente tem que tomar esse cuidado. Voltando, a posição, você colocar uma arma na cintura, embaixo da perna, atrás, isso é errado? Não, não é errado. O errado é não ver se a arma estava em posição de segurança. Algumas armas têm trava. Estava travada? Estava engatilhada? Estava em posição de segurança? Não estava. Enganchou no cinto. Enganchou, mas por quê? Porque você não viu se ela estava correta para se colocar ali. Negligência, imperícia, imprudência. Tiro involuntário, que são os exemplos que eu dei, são diferentes de tiro acidental. Tiro acidental, a arma tem um defeito. Caiu, atirou. Isso é acidente. Tiro acidental. Tá? Então, olha, um exemplo típico aqui, essas fotos eu recebi de um policial americano. Agora eu vou só completar o café, porque ele me deixou engasgar rapidinho. Eu não vou falar. Obrigada, doutora. É que esse café é bom mesmo. Tá? É um policial americano, é a condição. Ele se autolesionou. Tá? Se a arma está com problema, provavelmente entra-se com uma ação contra o fabricante e vamos cobrar isso dele. E aqui foi uma autolesão. Então, vamos ver o que aconteceu. Ó. Tá tranquilo, né, doutor? Nem falei de... hoje está light, beleza. Está lightíssimo. Ó. Inclusive mostrando... Ele estava com uma arma dentro do coldre, a arma na cintura, aconteceu o tiro. A arma estava no coldre. Aconteceu o tiro. Opa! Então, tiro acidental. Vamos ver o que aconteceu. Aqui mostrando, ó, chamuscamento, tinha, enfim, parte de esfumaçamento. Realmente aconteceu com a arma dentro do coldre. Detalhe. Vocês conseguem perceber? Negligência, imperícia, imprudência. Não é tiro acidental, não é disparo acidental. Esse coldre não é próprio para essa arma. Ele não é apropriado. Tá? E aí, para a gente fechar,
Deixa eu colocar para os senhores verem o que é considerado realmente um tiro acidental, né? Essas imagens vão falar em nome, número de arma da corporação da Polícia Militar. Só que, como é uma imagem da internet, eu me dei o direito também de estar publicando, tá? Não é nada fechado, reservado. Isso é da internet mesmo. Mas aqui mostra que é uma situação de disparo acidental. Essa pistola Taurus 24/7, carga do cabo Valdir, ocorreu disparo acidental, né, atingindo seu pé, e foi constatado que ela está com a trava do percussor emperrada e defeito na... Só uma coisa, gente. Quando eu não faço teste de sistema de segurança em todas as armas. Nós só fazemos realmente quando o delegado solicita, a ocorrência é disparo acidental, e aí ele tem que me dar a condição. Como que é feito, antes de eu passar para os senhores verem o que é disparo acidental? Como nós fazemos? Então, primeiro, a arma caiu. Tenho que fazer qual que é a altura que estava a arma, porque eu tenho que reproduzir. Então, eu tenho que saber como foi a ocorrência, o que é alegado, então tem que vir todo o histórico. Que, embora pareça uma coisa comum, vir o histórico da ocorrência para nós, não vem. Na requisição de exame, eu só tenho a natureza da ocorrência, objeto de exame e o que é que a autoridade requisitante quer que a gente faça naquela peça. Tá? Então, eu tenho que saber. Por quê? Porque eu vou fazer teste de queda. A arma vai ficar em são 3 posições, isso é preconizado, tá? Então, a arma fica em 3 posições, jogo ela meio metro, 1 metro, 1,5 metro de altura. Se em algum momento disparar, também faço esse exame com estojo espoletado. A gente não coloca um cartucho direto numa arma que pode ter um problema de mecanismo interno, tá? Se em algum momento disparar, está ali. Quando solicitado, eu vou abrir essa arma, ver qual parte do mecanismo e se realmente a arma daria tiro sem ser puxado o gatilho. Tá? Então, olha, o que é um disparo acidental? No mecanismo de disparo, na armadilha dela. Então, numa leve uma agitação ou sacudir um pouquinho a arma, ela está disparando sozinha. Vou fechar aqui só para filmar melhor a numeração dela. Na caixa da arma. Não foi. Eles estão no estande de tiro, foi de outra arma. Vou carregar a arma aí, com o dedo fora do gatilho. Esse é o cuidado que a gente tem que ter mesmo. Qualquer demonstração que você faz, a arma tem que estar descarregada. Para não ter dúvida que o dedo está fora do gatilho, a arma vai disparar acidentalmente. Certo? Coloquei o carregador e vou fechar a arma. A arma está fechada e eu vou agitar, ela vai disparar. Certo? Disparou acidentalmente. Sem acionamento mecânico da tecla do gatilho. Não enganchou em nada, nem foi puxado com o dedo. Disparou acidentalmente. E encasquilhou aqui. De novo. Encasquilhou, que ele fala, o estojo fica preso na janela ali. Parou aberta, está sem munição. 5 disparos acidentais. Filma aí. Filma eu é ótimo, né? Eu adoro. Filma eu. Tá, gente, então isso é um disparo acidental. Tá? Realmente novo. Algumas pessoas questionam que essa arma teria sido adulterada para ocorrer esse disparo. A colocação aqui, a minha intenção não é mostrar que isso pode acontecer. A intenção é mostrar o que é o disparo acidental. Tá? Se alguém mexeu para isso ocorrer, é outra história, tem que ser investigado. Mas que a arma está nessa condição é que eu tenho que fazer a avaliação. E aí, para a gente fechar de vez,
Pulei tudo, doutor, sem nada. Hoje, todo mundo, o que é a balística forense? Todo mundo fala, né? Quando a gente fala, Eliane, aquele projeto, daquela arma, todo mundo usa muito o termo bala. Bala é de chupar. Tá? Tem outros termos que a gente utiliza, pente, não, é carregador. Tem uma arma antiga, que é metralhadora, que vai realmente um pente. Tá? Todas as armas de hoje são carregador. Enfim, tem vários nomes aí que a gente utiliza de forma... você acaba caindo no vulgar, no dia a dia, né? Mas bala, gente, é de chupar, tá? Projétil ou projetil, os dois corretos no dicionário, né, podem ser utilizados. Aí alguém vira para mim só e fala assim, tá bom, então por que a matéria chama balística se eu não posso falar bala? Como ele é, né, cultura, e sempre perguntaram, hoje eu já adianto a resposta, para a gente fechar. A primeira arma de fogo conhecida chama balista. Consegui a foto da balista, doutor? Tá? Chama balista, daí vem balística. Sem graça, mas só isso que vocês vão lembrar de mim mesmo. Gente, quero agradecer a todos. Doutor Norberto, mais uma vez a oportunidade. E, olha, tenho certeza que vocês vão ter um mestre para sempre. Obrigada. Mestre Norberto, não Eliane.